Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JBcast. Aqui é o lugar onde Jesus é o centro da nossa conversa. Aqui a gente adora falar de Jesus. E se você está assistindo pela primeira vez a esse episódio, a esse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jonathan Bezerra e é um prazer estar aqui com você, é um prazer de alguma forma poder servir, a Igreja de Cristo. E eu quero dar uma continuidade hoje a uma série que eu comecei, uma série que a princípio vai ser sozinho, mas quem sabe daqui a pouco eu chamo alguns amigos também para fazer essa série comigo, que é chamada Comenta Aí. E a ideia desse quadro é a gente pegar sempre um capítulo da Bíblia e comentar um pouco sobre ele, versículo por versículo, mas a minha ideia é trazer um esclarecimento um pouco melhor para algumas pessoas, porque eu lido muito com jovens, com pessoas lá da nossa comunidade, da nossa igreja, e eu percebo que muitas pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender coisas básicas. Então o Espírito Santo tocou no meu coração com a ideia de trazer justamente essa ideia básica, fazer uma leitura e você perceber na sua casa que é possível você também, com uma leitura simples, uma leitura com pausa, você prestar atenção no que Deus está falando, no que está acontecendo na Bíblia, para que a gente possa entender. Não é isso? Às vezes as pessoas não conseguem entender por que aquilo, o que está acontecendo, mas a minha ideia é justamente essa, fazer de uma coisa simples, uma ideia simples, uma conversa simples, que você possa entender e que você também possa ser edificado, tá ok? Eu comecei fazendo Lucas capítulo 1, e Lucas capítulo 1 é um capítulo um pouco grandinho, Então eu dividi em dois episódios, parte 1 e parte 2, e hoje a gente vai dar continuidade, depois de um bom tempo sem gravar, voltei a gravar hoje, vou dar continuidade aqui em Lucas capítulo 2, tá ok? Vamos comigo nessa, vamos entender o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus está querendo falar pra gente, e a gente poder se alimentar um pouco mais, não é isso? Da palavra de Deus, e que a gente possa ficar satisfeito com ela. Lucas capítulo 2, começa assim o texto de Lucas capítulo 2, o nascimento de Jesus. No capítulo 1 a gente viu que houve a promessa do nascimento de Jesus, houve a promessa e o nascimento de João Batista, mas agora no capítulo 2 a gente vai ver de fato o nascimento de Jesus. Lembrando que eu vou me basear no livro de Lucas. Existem outros detalhes que em Mateus coloca, em João coloca, em Marcos coloca, mas eu vou me ater ao capítulo 2 do livro de Lucas, tá legal? Para que a gente não possa também sair demais para que a gente não possa se perder às vezes também nas ideias, Então eu vou me basear muito em Lucas capítulo 2, que é o texto onde a gente vai ler, beleza? Então eu vou lendo pausadamente para a gente tentar entendendo. Capítulo 2, o nascimento de Jesus. Começa assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Versículo 2: Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. É interessante, eu não vou entrar muito em detalhes de história, de época, acho que não faz muito sentido agora. Mas quando fala aqui de alistamento, ele fez uma convocação, ele fez, saiu um decreto, não foi uma convocação, foi um decreto para que todo mundo se alistasse, para que todo mundo se apresentasse diante dele. Quando a gente lê essa palavra alistamento, aqui no Brasil a gente entende, não, são homens maior de 18 anos que vai se alistar para poder servir o exército, marinha, aeronáutica, seja qual força for. Mas a ideia do alistamento aqui, na época de Jesus, nesse texto, não é simplesmente falar de um alistamento de homens para servir ao exército. Esse alistamento era diferente. Quando todo mundo foi convocado, esse decreto, foi para que esse alistamento acontecesse para fins de impostos. Ele queria que todo mundo chegasse, contasse todo mundo, é como se fosse um recenseamento. Acho que é essa a palavra, Quando faz a contagem de cada um. Então esse alistamento, na NVI, se eu não me engano, fala que é um recenseamento. Aqui Almeida, ela coloca a palavra alistamento. Então não foi um alistamento para poder servir ao império, poder se alistar, servir
ao exército, né? Mas era para que as pessoas se apresentassem e falassem, ó, eu sou fulano de tal, da família de fulano de tal, moro em tal lugar e tá aqui meu imposto, ou eu tô devendo o imposto, sei lá, eles fazem um levantamento na época para que esse alistamento acontecesse. Então não foi simplesmente esse alistamento para que o exército pudesse crescer, foi um alistamento para que as pessoas pudessem chegar e pagar impostos. Tanto é que no versículo 5, onde a gente vai ler, fala que Maria foi com José para esse recenseamento, esse alistamento. Beleza? Aqui no Brasil acontece muito essa diferença de palavras, né? Alistamento é Forças Armadas. Mas quando se fala de recenseamento, por exemplo, a gente fala do IBGE. Não é isso? Não sei se você recebeu aí na sua casa um agente do IBGE contando quantas pessoas tinham na sua casa, quantos quartos, quantos não sei o que. Eles querem saber um monte de coisa. Então a gente vê que é basicamente a ideia do IBGE que está acontecendo aqui. Tá legal? Mas ao invés de os soldados do Império irem às casas, eles decretavam que todo mundo fosse ao palácio lá do Império para que se apresentasse. Aí o versículo 3 continua. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então cada um na sua cidade foi se alistar. E subiu da Galiléia também subiu também da Galiléia José. João foi lá no capítulo 1, aqui é José, pai de Jesus. Da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a casa de Davi, chamada Belém, e está entre parênteses, porque era da casa e família de Davi. Aqui, tá, esse parênteses aqui é só para confirmar o reinado de Jesus. Porque as pessoas falam, mas Jesus, por que ele teria que ser rei? Porque ele é rei se ele não tem a linhagem de um rei, né? Muitas pessoas batem em cima disso. Mas o texto de Lucas aqui deixa bem claro que José subiu à cidade de Davi porque ele era da família de Davi. Ou seja, se José fazia parte da linhagem de Davi, a sua posteridade também faria parte da linhagem de Davi. E a posteridade de José, por mais que não fosse literal, né, assim, não foi o sêmen de José que deu a vida a Jesus, não é isso? A gente aprendeu isso no capítulo 1, a gente sabe disso, mas a gente sabe que Deus colocou Jesus sob o cuidado de José e Maria. Então, José foi considerado o pai de Jesus, o Jesus homem, Jesus humano, aqui na terra. Então, por isso que Lucas faz questão de colocar que José foi para a cidade de Davi, porque ele era da linhagem de Davi. Ou seja, se José era da linhagem de Davi, Jesus também era da linhagem de Davi. Está aí, porque lá em Marcos capítulo 10, aquele cego, né, o Bartimeu fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece que Jesus era filho de Davi porque ele era da linhagem de Davi, ou seja, ele tinha direito também ao trono. E nós sabemos que Jesus reina já hoje e por toda a eternidade ele é o rei e o trono dele está estabelecido eternamente, não é isso? Ele nunca vai perder o seu trono. Assim como foi profetizado para Davi, que alguém da linhagem de Davi reinaria eternamente. E essa linhagem se cumpre em Jesus. Essa profecia se cumpre em Jesus. Se um dia a Bíblia profetizou que da linhagem de Davi, um dos seus descendentes reinaria eternamente, se cumpre em Jesus. Tá ok? Então o versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então, José não foi se alistar para servir o exército, né? Como eu expliquei. É como se fosse um recenseamento, contar as pessoas, e Maria foi com ele, já que eles eram um casal, né? Versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Maria, né? E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-os numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Está aqui uma coisa também muito interessante. São detalhes que às vezes a gente não percebe, mas você vai ver que é algo interessante. Muita gente defende de que Maria ela foi uma eterna virgem, né? Ela teve Jesus e nunca mais teve nenhum outro filho. Ela é Virgem Maria até hoje. A gente sabe, né? Muitas pessoas acreditam nessa ideia. Mas o texto de Lucas, ele faz questão de colocar Jesus como primogênito. Ou seja, a ideia que Lucas está querendo passar é que Jesus é o primeiro de outros, o primeiro de muitos. Então Maria,
Então aqui, ó, versículo 7. E quem? E Maria deu à luz ao seu filho primogênito, o Jesus. Ou seja, o mais velho. Porque posteriormente ela teria outros filhos. E a gente sabe que quando Lucas escreveu isso aqui, toda a história de Jesus já tinha passado, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Então Lucas se reúne, como ele era um médico, um homem estudioso, ele reúne provas, reúne testemunhas para escrever esse livro dele, o livro de Lucas. Então ele reúne todas as testemunhas e durante todas essas testemunhas as pessoas falaram, não, eu sou filho de Maria, eu sou primo de Maria, eu sou descendente de Maria, alguma coisa do tipo. Então Lucas faz questão de colocar que ela deu à luz a Jesus, o seu primogênito, o seu filho primeiro. Envolveu no pano, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ou seja, a cidade estava tão cheia naquela ocasião, pelo recenseamento, todo mundo tinha que chegar por aquele decreto, todo mundo tinha que voltar para as suas cidades, e não havia lugar digno onde eles ficassem, né? E o versículo 6 fala que chegou o tempo dela dar à luz, e não tinha onde ficar. E é interessante isso aqui também, interessante não, eu fico pensando, né? Ele foi para a sua cidade natal, eles foram para a sua cidade natal, mas aparentemente não tinha nenhum parente ali onde eles morassem, né? Então eles poderiam de repente ficar na casa de alguém, ou, aí eu não sei dizer exatamente, ou eles não queriam que ninguém soubesse de que ela estava grávida de Jesus, né? Do rei, o Messias. Talvez eles não queriam que ninguém soubesse. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Aqui, ele conta a história de pastores que existiam naquela região onde eles foram parar para Maria poder dar à luz. Mas eles falam de pastores, a gente conhece muito, a gente ouve muito falar nos presépios, né? Tá chegando aí o final do ano, as pessoas gostam muito de botar os 3 reis magos, né? A Bíblia também não fala que eram 3, falam que eram 3 presentes, ouro, incenso e mirra, não é isso? Mas não falam que eram 3 reis magos. Falam que existiam reis magos que foram levar 3 presentes. Mas aqui o Lucas ele não se preocupa com essa ideia dos reis. Ele coloca que eram 3 pastores no campo ao redor e receberam uma visita de Deus para que eles pudessem visitar Jesus também e saber o que estava acontecendo ali. E quando a gente lê isso, a gente parece despretensioso, mas eu acho que Lucas estava querendo falar para a gente, e é o que Deus quer falar para a gente, que ele fala tanto com reis quanto com pastores. A gente sabe que naquela época pastores eram homens não era uma profissão, pastor não era uma profissão, eram pessoas que davam sequência a uma linhagem dos seus pais, pessoas que não tinham com que trabalhar, então pegava ali um gado, pegava algumas ovelhas, alguns bois, algumas coisas, para poder se alimentar sua família. A galera do campo mesmo, a galera mais humilde. Então os pastores, eles não tinham esse glamour todo, né? Hoje, quando a gente fala em pastor, a gente pensa logo em igreja, né? A gente não entende muito essa linguagem do campo. Mas o que Lucas está querendo falar para a gente é que Deus apareceu tanto a reis, Lucas não coloca aqui os reis, a gente vai ver isso em outros evangelhos, mas ele quer dizer que ele aparece tanto para reis quanto para pastores. Ou seja, é como se ele quisesse, como se Deus quisesse falar que a imagem de Jesus atrai tanto grandes quanto pequenos. Ou seja, Jesus nasceu, o Rei dos Reis nasceu, e Deus vai comunicar isso para quem? Para os reis magos e para pastores. Ou seja, classe alta e classe baixa. Isso é bem interessante, porque Jesus ele veio justamente para convergir todas as coisas em Deus. O Evangelho veio justamente para juntar tudo e levar a Deus. É grande, é pequeno, é rico, é pobre, é gordo, é magro, preto, branco, não importa. O Evangelho de Jesus ele não é seletivo, ele é para todos. Então faz questão de colocar que Deus desceu com a sua glória para pastores. Ou seja, todo aquele glamour de reis, Deus só fala com reis, só fala com profetas.
isso cai por terra. Deus fala com quem Ele quer. Beleza? Amém? E eu parei aqui no versículo 10. E o anjo lhes disse aos pastores, né? Não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Ou seja, Deus está comunicando para eles algo grande que está acontecendo, que será para a alegria de todos. E aqueles pastores foram um dos primeiros a saberem. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha, imagina os pastores ouvindo isso. Eu não consigo imaginar assim, mas deve ter sido de uma grandeza, né, muito impactante para eles. Eles estavam no seu campo normal, eles veem um clarão, alguma coisa do tipo, a glória do Senhor, e falam, hoje nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. É uma revelação muito forte que Deus faz. Versículo 12. E isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Olha que legal isso aqui. Eles recebem uma grandeza, uma revelação que ninguém é capaz de suportar, uma revelação do próprio Deus. E a gente vê em outras histórias da Bíblia, como Gideão, um exemplo, que quando o anjo aparece, quando alguma representatividade de Deus aparece, eles se sentem como se fossem morrer. Não sei se vocês já perceberam. Toda revelação de Deus, pessoal ou em teofania, ou seja, algum anjo que represente de fato a presença de Deus naquele momento, é chamado de teofania, eles recebem uma revelação muito forte, muito grande, eles não conseguem suportar. Então esses pastores imaginam que eles não sentiram. E é interessante isso aqui, o versículo 13, que fala que e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Existem algumas pessoas que falam assim, não sei por que a gente canta, né? Existem muitas músicas que falam sobre ter coral no céu, não é isso? É uma música bem antiga, acho que é da Bruna Carla. Eu vou cantar naquele lindo coral. Não sei se você chegou a pegar essa época na sua igreja aí. Mas muitas pessoas defendem que não existe um coral, né, no céu. Porque as pessoas falam, me mostra isso na Bíblia, me mostra isso em Apocalipse, que existe um coral, que existe alguém, que existe um grupo de pessoas cantando. Tem gente que defende que não. Mas a gente pode pegar várias referências bíblicas aqui para ter a ideia de que de fato existe um coral ou existe um grupo que cante lá. Não necessariamente eu e você faremos parte, né? Mas o fato é que a Bíblia diz que existem anjos o tempo inteiro, 24 horas por dia, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Mas esse texto nos dá uma base muito boa de entender, de saber que existirá ou existe já um coral lá em cima. Aqui o versículo 13 diz que apareceu com o anjo uma multidão de exércitos, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus. Então, eu não vou saber defender aqui para você de fato, não, existe um coral ou não existe, foi formado aqui só nesse momento, enfim. O fato é que existem seres que têm um dom de louvar a Deus. Deus ele é muito ligado à música. É bem interessante isso, né? Ele faz questão de que os sacerdotes louvem ao Senhor e faz questão de levantar os levitas lá no Antigo Testamento. Jesus, antes de subir para o Getsemane, acho que é em Lucas mesmo, lá no final fala que ele cantou o hino e aí ele subiu, ele foi para o Getsemane. Então, assim, o nosso Deus ele é muito ligado ao louvor. Eu sou baterista. Agora eu sou baterista da igreja. Ai,
que Deus faz na vida da gente. Eu sempre, desde criança, eu fui ligado à música. Eu amo música, eu amo cantar, eu amo tudo que envolve música, eu gosto, eu amo mesmo, é comigo. Então eu me sinto às vezes muito privilegiado de entender de que Deus me colocou numa posição onde Ele se agrada. É um lugar onde Ele gosta de ser adorado, dessa forma também. Existem muitas formas da gente adorar a Deus, mas o louvor é uma forma que Deus ele ama o louvor, Ele ama esse momento, Ele ama esse toque diferente, né? Esse mundo da música. E Deus faz questão de nos levantar dessa forma. Se você é músico e você está me ouvindo, sinta-se privilegiado. Sinta-se privilegiado. Aqui você vê que um coral, quando Jesus nasceu, um coral se formou para falar glória a Deus nas alturas, paz na terra, de boa vontade para com os homens. Não sei qual era o ritmo, né? Eu não sei se era em qual tom estava esse coral estava cantando, quem estava tocando algum instrumento, mas o fato é que Deus se agrada disso. Se você é músico, se você canta, se você toca algum instrumento, sinta-se privilegiado. Jesus escolheu você para ministrar na presença dele com esse dom. Então vamos continuar aqui. O versículo 16. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Isso os pastores, né? E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam de que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Eu não sei qual foi a intenção de Lucas colocar isso. Ele coloca, nesse mesmo capítulo, lá no final, ele coloca a mesma coisa. Que tudo o que estava acontecendo, Maria guardava no seu coração. É bem provável que Lucas tenha conversado com Maria para saber dessas coisas. É bem provável que a própria Maria deve ter conversado com Lucas, né? E falou, Lucas, aconteceu isso, isso e isso, e Lucas foi registrando aqui para a gente. Mas é muito interessante que ele faz questão de que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Era uma mulher agraciada, né? Não foi qualquer coisa. Ela deu à luz ao ser humano mais importante que já existiu na face da Terra. Em toda a história, o ser humano que mais famoso e mais falado, ela deu à luz. Então, imagina o privilégio que essa mulher sentia no seu coração, né? A graça de Deus sobre a vida dela. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que lhe tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. É legal, porque Deus ele fez questão de comunicar aos seus pastores. Para quê? Para os pastores comunicarem às outras pessoas. Assim, os pastores não colocaram Jesus numa estalagem melhor, a Bíblia não fala isso. Os pastores não deram uma casa para Maria e José, a Bíblia não fala isso. Mas Deus fez questão de falar, hoje nasceu o Salvador, para uma classe largado, para uma classe pequena, uma classe que não era bem valorizada, os pastores. Isso quer dizer que a graça de Deus abrange todos, como eu disse. Ok? Vamos lá, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. No capítulo 1, versículo 31, foi a palavra do anjo para Maria e para José. E vocês colocarão o nome dele de Jesus. E é interessante essa história que quando ele nasce as pessoas perguntam, qual vai ser o nome dele? Jesus. Geralmente as pessoas colocavam o nome do pai ou o nome de algum antecessor, algum parente, né? algum patriarca da família, mas ele foi obediente à voz de Deus e colocou o nome de Jesus. E cumprindo-se, versículo 22, cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Essa aqui é um detalhe que ele coloca que
legal também da gente prestar atenção. Jesus ele veio para cumprir a lei. Ou seja, a gente não pode, antes de Jesus, a gente não pode simplesmente largar a lei e falar, isso aí não presta mais para nada. Talvez hoje, aí é um tema muito debatido, talvez hoje a lei, os rituais da lei não sirvam mais para a gente. Os rituais da lei passaram. Por quê? Porque Jesus cumpriu todos eles. Jesus cumpriu desde o primeiro, que era a circuncisão, até o último. Em todos eles Jesus cumpriu, Jesus foi fiel à lei de Deus. Mas toda essa lei foi feita para que a plenitude chegasse nele. Tudo que Deus colocou nessa lei foi para que se cumprisse uma vez por todas por alguém perfeito que fosse Jesus. E então a gente estaria livre da lei. É o que Paulo fala lá em Romanos. Então Jesus cumpriu tudo. E aqui o versículo 24 fala que eles ofereceram uma oferta, um par de rolas ou 2 pombinhos. Está lá em Deuteronômio sobre isso. Essa oferta aqui oferecida não foi para Jesus, por ele ter nascido. Não foi uma oferta de gratidão, 2 par de rolas ou 2 pombinhos. Mas era um ritual para a mulher, para que ela pudesse ficar pura. Após a mulher dar à luz, ela era considerada impura por alguns dias. Se eu não me engano, 40 dias. Eu posso trazer depois para vocês. Mas se eu não me engano, eram 40 dias que a mulher ficava impura após dar à luz. A gente sabe que hoje, quando a mulher dá à luz, ela fica um tempo ainda sangrando. Por muito tempo está retraindo a menstruação. Então era basicamente isso que acontecia. Então eles ofereceram ainda também, eles foram fiéis à lei, fiéis a Deus, e também ofereceram uma oferta pela purificação de Maria, para que ela pudesse de novo estar limpa, estar pura e poder servir ao Senhor. Então vamos continuar. O versículo 25 já começa a falar aqui de algumas histórias interessantes de Simeão e Ana. Diz assim o versículo 25: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Essa história de Simeão é bem legal. Eu já teve uma vez que eu trouxe uma pregação lá na igreja sobre Simeão, de uma profundidade muito grande, assim, difícil até da gente alcançar. A importância de Simeão, a profundidade que Deus tinha com ele e o que ele falou aqui pra gente. Mas o fato é que ele era um homem justo e que ele esperava a consolação de Israel. Essa consolação de Israel a gente vai ver em Isaías capítulo 40, do 40 em diante, até acho que até o último capítulo de Isaías. Isaías é dividido em 3, e agora me fugiu, não sei se 3 ou 4 partes. Vamos lá, são 3 ou 4 partes. Mas uma dessas partes é a chamada de consolação de Israel. E é justamente nessa parte de Isaías, nesse grupo de capítulos, que Simeão se debruçava e orava e pedia a Deus para que acontecesse, para que se cumprisse. Isaías foi o profeta que mais falou sobre Jesus, sobre seu ministério, sobre o Messias. Então, Simeão, era bem capaz de ele se debruçar muito nesse grupo de capítulos que Isaías trazia. Então, a Bíblia fala que ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. A gente percebe que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado por Jesus, O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, foi só em Atos 2, mas no nascimento de Jesus esse homem já era diferente. A Bíblia fala que ele já tinha o Espírito Santo, então ele tinha o Espírito Santo. É por isso que eu falo que Simeão é de uma profundidade muito grande, que a gente não consegue entender de fato tudo, mas o fato é que o Espírito Santo já estava sobre Simeão, e ele estava esperando a consolação de Israel. Versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Olha que legal. Eu falo que ele é profundo, vocês não estão acreditando. O versículo 26 foi que o Espírito Santo, diz que o Espírito Santo revelou para ele
que ele não morreria sem ter visto a Cristo o Senhor, ou seja, a própria salvação. Ele foi revelado, ele esperava a consolação, e o Espírito Santo disse que ele não morreria antes de ver a própria consolação. E isso é bem interessante aqui para a gente aplicar na nossa vida, porque Simeão ele não poderia partir dessa vida para outra sem ver a face de Jesus. Ele não poderia viver a vida dele de uma outra forma sem terminar vendo a face de Jesus. E isso me faz pensar, porque a gente vive a nossa vida, e muitas vezes eu vivo assim, poxa, eu não posso morrer sem antes, sei lá, comprar uma Ferrari, né? Eu não posso morrer sem antes viajar para os Estados Unidos, eu não posso morrer sem antes viajar lá para aquela, o nome daquele lugar? Maldivas, para as Maldivas. Mas Simeão, ele tinha algo diferente. Ele foi revelado pelo Espírito Santo e ele passou a vida inteira dele esperando isso acontecer. Eu não posso morrer sem ter visto a face de Deus. Cristo é a própria face de Deus. Simeão, ele não poderia morrer sem ver a própria face de Deus. E o que nós estamos vivendo para ver? Para que nós estamos vivendo? Qual é o intuito da gente gastar toda a nossa vida aqui na Terra para a gente viajar, ter um sonho de viajar? Eu não posso morrer sem antes viajar para Maldivas. Isso não existe. Simeão nos ensina que ele não pode morrer sem antes ver a face da salvação, que é Jesus. Então ele passa o tempo inteiro, ele se movia, a vida dele foi movida por ver Jesus, por ver a face de Jesus. E não está distante da gente. Nós podemos hoje também ver a face de Jesus, que é a glória de Deus revelada em nós. O Espírito Santo já habita dentro de nós, mas ele pode ainda nos revelar coisas muito maiores ainda que a gente não conhece. Nós podemos experimentar do Espírito Santo que está em nós o poder sobrenatural de Deus, nós podemos experimentar coisas extraordinárias, mas a gente se contenta em coisas materiais. Esse é o nosso problema, infelizmente. E o versículo 27 continua: e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse. Você percebe que o versículo 27 fala que ele foi levado ao templo pelo Espírito Santo. O templo fala de relacionamento. O Espírito Santo levou Simeão a um relacionamento. E nessa ideia de relacionamento foi quando ele teve o encontro com Jesus, ainda neném, recém-nascido. RN, né? Recém-nascido. Foi nesse momento que Simeão olhou. Movido pelo Espírito, ele entra na intimidade, ele contempla a face de Jesus. É isso que Deus tem pra gente. Movidos pelo Espírito, nós entramos na intimidade, nós somos revelados, e a nós é revelado a imagem de Jesus. É isso que nós precisamos ter. Então, quando ele teve o encontro com Jesus, aquela criança, ele segurou em seus braços, versículo 28 diz, ele louvou a Deus e disse, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ele não tinha nada por precioso na vida dele. Ele não tinha nada para ele fazer mais sentido se não fosse ver a face de Jesus. Então ele viu a face de Jesus e ele fala, Senhor, agora pode despedir teu servo em paz. Simeão, ele tinha uma sensibilidade diferenciada. Ele tinha uma sensibilidade muito aguçada que a gente precisa aprender. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Isaías 52 fala isso, que os nossos olhos veriam a salvação. E é por isso que Simeão, já que ele era baseado sempre em Isaías, ele recita Isaías. Os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos da terra, luz para alumiar as nações para a glória de teu povo, Israel. Aqui, quando ele fala sobre povos, sobre nações, ele está falando sobre os gentios. Ou seja, a gente viu no início desse episódio que Deus fez questão de falar com as classes altas, que são os reis, e as classes baixas, que eram pastores. Agora Simeão, louvando a Deus cheio do Espírito Santo, ele fala, agora você preparou perante a face de todos os povos.
e todas as nações para iluminar para a glória do teu povo Israel. Ele está falando que Jesus ele veio ser revelado, a salvação veio ser revelada a todos os povos, ou seja, ele está falando sobre nós, os gentios. Simeão já estava profetizando que o rei, o Messias, ele não veio só para o povo de Israel, ele veio para todas as nações, ele veio para resgatar todos. Então, essa é a prova de que Simeão estava cheio do Espírito Santo, porque a gente sabe que todo judeu, ele é muito egoísta, ele quer tudo para si. A salvação é minha, o Deus é meu, a terra é minha, tudo meu, tudo meu, tudo meu. E eles muitas vezes se entendem como o único povo exclusivo de Deus. Mas Simeão, lá atrás, ele já tinha, cheio do Espírito Santo, ele já tinha essa revelação no coração dele. Jesus veio para todos os povos. Ele veio para os gentios, para todas as nações. E é isso que, de fato, Jesus veio fazer. Essa oração de Simeão tem um nome. Eu vou colocar aqui na tela. O nome dessa oração é chamado de Nunc Dimittis. É uma palavra, uma frase latina, né? Que inicia essa oração dele. Essa oração dele começa assim: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Ou seja, esse Nunc Dimittis quer dizer para a gente, agora pode despedir, agora despedes, agora deixas ir, né? É o que ele está falando, agora me deixe ir em paz. Então, se você botar aí, pesquisar Nunc Dimittis, você vai ver que é a oração de Simeão, que ficou aí, né, por toda a eternidade. E todos nós sabemos disso até hoje, 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois. Versículo 33, José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O que ele está falando é que Jesus veio para elevação de uns e a queda de outros. Jesus é a pedra angular, é o que Pedro fala. Ele veio para estabelecer algo. Essa pedra angular para alguns é queda, para outros é edificação. Para nós que acreditamos em Cristo, sabemos do seu poder, da sua divindade, da sua origem, nós sabemos que para nós ele é a nossa pedra de edificação. Mas para alguns, Jesus vai se tornar como uma pedra de tropeço, não é isso? Porque eles estão rejeitando a palavra de Deus através do Cristo. E o versículo 36, e estava ali uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana é como se fosse Simeão. Ela passou a vida inteira dela dedicada a Deus, esperando ver a salvação de Deus. E a Bíblia fala que ela teve o seu marido, depois da sua virgindade, ela foi casada durante 7 anos somente com seu marido. E depois que o seu marido morreu, não falo o motivo daqui, né? Por a causa da morte dele, mas após a sua morte, depois de 7 anos de casada, ela se tornou viúva o resto da sua vida. E já avançada em idade, ela tinha aqui, e era viúva de quase 84 anos. Eu não sei se eram 84 anos de viuvez ou ela tinha 84 anos, né? O fato é que ela passou toda a sua vida servindo a Deus no templo e ela esperava também a consolação de Israel. Então ela segurou Jesus no colo e ela falou: esse é a consolação de Israel. Esse é o Cristo. Versículo 39. O menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor,
voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui a gente vê que acabaram de cumprir tudo segundo a lei e voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Jesus foi nascido em Nazaré, foi criado em Nazaré, melhor dizendo, né? Ele foi criado em Nazaré, e por isso que muitas vezes a Bíblia chama Jesus de Nazareno. As pessoas chamam ele de Nazareno, porque ele veio da cidade de Nazaré, somente. Nada além disso. E o versículo 40, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino crescia em sabedoria, mas a gente sabe que ele era a própria sabedoria, né? Jesus, como sendo Deus, na sua divindade, ele era a própria sabedoria. Mas ele, em carne, ele fez questão de aprender tudo de novo, teve a humildade de sentar aos pés dos rabinos, de aprender, ir à escola e fazer tudo o que uma criança normal faz. A diferença é que ele era muito mais inteligente que qualquer um, né? Mas ele teve essa humildade de sentar, de ouvir, de aprender e de seguir. Versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Eu acho isso aqui um pouco engraçado, porque era bem capaz de que aquelas pessoas elas se juntavam para ir a Jerusalém em grupo, né? Em grupos grandes, de repente. De repente eles faziam uma caravana grande, para ninguém ir sozinho, né? Porque a gente sabe que os caminhos lá também, à noite, eram perigosos, então eles sempre andavam em grupo. Então, eles vieram de Jerusalém para a sua cidade, todo ano eles faziam, e quando Jesus tinha 12 anos, eles foram, mas na volta, eles chegaram em casa e perceberam que Jesus não estava com eles. Muita coisa pode ter acontecido para que chegasse nesse ponto. Uma coisa que eu penso é que talvez Jesus fosse alguém muito comunicativo. Então, por Jesus ser alguém muito comunicativo, de repente seus pais, enquanto vinha de Jerusalém para cá, de repente eles pensavam de Jerusalém para casa, é bem capaz deles estar pensando, Jesus deve estar conversando com alguém vindo, deve estar aqui no meio, mas estão conversando, deixa ele conversar, né? Ele gosta de conversar, gosta de abraçar as pessoas. Eu imagino, né? Não tem nada escrito sobre isso. Mas, e chegando em casa, eles falaram, cadê Jesus? Então ficaram, a Bíblia vai dizer aqui que eles ficaram 3 dias procurando Jesus. Vamos continuar aqui o texto. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, ou seja, que Jesus estava vindo junto com a comitiva, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Ficaram um dia procurando Jesus e nada. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aí voltaram lá para Jerusalém. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Depois de 3 dias de procura de Jesus, acharam ele. Imagina o desespero de Maria. Óbvio, Maria de repente tinha no seu coração aquela certeza, né, de que, não, ele é filho de Deus, ele está guardado. Mas imagina o desespero de Maria também nesse momento. Meu Deus, Deus me deu Jesus para criar e eu sou uma mãe tão desleixada, cadê ele? 3 dias? Poxa, se fosse hoje o Instagram já está bombando, né? Compartilhe, Facebook, criança desaparecida, Jesus desaparecido, visto por último lá em Jerusalém, há 3 dias atrás, na festa, né? Imagina o desespero que está. Mas eu imagino que Maria deve ter entrado num desespero grande, mas ao mesmo tempo ela é capaz, talvez, ao mesmo tempo ela talvez tivesse aquela certeza, não, Deus está guardando ele, né? Assim, como uma mãe, eu acho que uma mãe é desesperada, né? Todas as mães são desesperadas. Eu não acredito que ela ficou muito calma, não. Ela deve ter ficado um pouco nervosa com isso aqui. E eles acharam ele no templo interrogando e ouvindo os doutores, né?
Versículo 47. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas de Jesus. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste isto para conosco? E eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. A sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus os homens. Eu li um comentário, não sei se acho que foi nessa Bíblia aqui não. Acho que foi nesse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Nesse comentário que eu tenho aqui, ó, comentário judaico do Novo Testamento. Eu li nesse comentário que quando Maria fala essa frase aqui, filho, por que fizeste isto para conosco? Ele fala que era bem capaz de que Maria não estava tranquila, não. Ele bota esse comentário aqui. Era bem capaz de que Maria, essa frase dela foi colocada assim, a gente lê hoje, né? Sangue frio, tranquilo, com calma. Mas é bem capaz de que ela deve ter dado um sacode em Jesus naquela época. Não sei se bateu de fato, mas que ela foi firme, eu tenho quase certeza que foi. E o autor coloca essa ideia aqui também. Então Jesus fala, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que me convém tratar das coisas do meu pai? E diz assim que e depois desceu ele para Nazaré, Jesus foi para casa, e a Bíblia fala que Jesus era sujeito a eles, ou seja, Jesus era obediente aos seus pais, era-lhes sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Mais uma vez Lucas colocando que Maria guardava no coração todas as coisas. E versículo 52, o último versículo do capítulo 2, termina: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus, por mais que ele fosse o rei do universo, ele se dispôs a viver tudo etapa por etapa, tudo devagar, tudo lento, tudo conforme a sabedoria de Deus criou. Então, ele foi crescendo em sabedoria, foi crescendo em estatura, foi crescendo em graça, e ele foi desenvolvendo o seu ministério ali como uma pessoa comum. E é bem interessante que esse versículo é basicamente exatamente o mesmo versículo quando fala de Samuel. E o menino crescia, se fortalecia, crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Esse é Jesus. Um novo Samuel, né? O Samuel perfeito, o profeta perfeito, que era Jesus. Então, encerramos aqui o capítulo 2 de Lucas, né? Tá dando aqui aproximadamente 50 minutos de episódio com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse comentário. Como eu disse, é um comentário simples, comentário bem intuitivo mesmo, só para a gente conseguir entender, para a gente dialogar com o texto, a gente receber o que o texto está querendo dizer também. E para você que está vendo aí, eu estou me baseando nessa Bíblia aqui de estudo, Bíblia de Estudo Plenitude. Recomendo demais também, tá? Vale muito a pena. Eu não li muitos comentários aqui, mas ele coloca, tá vendo? Muita rodapé, muita informação. É uma Bíblia show de bola. Eu recomendo demais para você também ter essa Bíblia de Estudo Plenitude. E a versão dela aqui é Almeida Revista Corrigida, a ARC, né? A famosa ARC Almeida. Então, se você gostou, deixa seu joinha aí, deixa seu like, compartilha aí com algum amigo que também quer entender um pouco mais de forma simples a palavra de Deus. E muito obrigado por estarem até aqui. Meu desejo é que o Espírito Santo te abençoe, te guarde e continue fazendo você enriquecer na palavra de Deus. Beleza? Fica com Deus, tamo junto e tchau.